Embora a vida física seja o processo natural de evolução e desenvolvimento da consciência espiritual, o terrícola prefere escravizar-se completamente à rotina monótona de beber, mastigar, vestir-se, dormir e procriar, qual autômato hipnotizado ao culto exagerado das formas transitórias da vida física. Pergunta: quais seriam as condições de vida que nos poderiam auxiliar para o melhor êxito na evocação de nossas existências passadas? Ramatiz: é evidente que mesmo o mais treinado espiritualista terá pouco êxito na evocação do seu passado encarnatório se a sua memória ainda for tão falha que mal consiga recordar-se do almoço ingerido no dia anterior. Estabelecida a premissa de que a criatura é fruto sempre de suas próprias obras, só o desenvolvimento de suas forças mentais, a emancipação de sua vontade e o serviço evangélico sem condições é que podem oferecer as melhores probabilidades para a recordação do pretérito. O despertamento da memória etero-astral pregressa, quando o espírito ainda se encontra submerso na carne, requer muitos sacrifícios íntimos e exige muitas renovações espirituais, coisa para com a qual a maioria dos homens atuais não sente simpatia nem tem qualquer disposição heróica. Conforme vos fizemos ver em outra obra, a própria nutrição carnívora, que os terrícolas efetuam com os detestáveis repastos de carne do animal sacrificado, sobrecarrega o perispírito com a carga danosa das gorduras astrais. Isso não só obscurece a nitidez da memória etérica, como ainda a impede de repercutir favoravelmente sobre a massa cinzenta do cérebro carnal. Ademais, também não devem esperar muito sucesso na evocação do seu passado reencarnatório aqueles que, além de viverem saturados de substâncias albuminoides e ureicas das vísceras animais, ainda se infartam de bebidas alcoólicas ou se intoxicam com a nicotina do cigarro ou com alcaloides perigosos, ou os que embotam a sua sensibilidade psíquica pelo uso excessivo de barbitúricos e anestésicos, usados à larga a fim de fugirem da mais diminuta advertência de sofrimento. Em geral, a criatura terrena pratica incessante agressão à delicadeza das suas fibras nervosas, pois habitua-se a cultivar justamente o que é pernicioso à sutileza vibratória do seu perispírito. Mesmo o valioso sistema de chakras etéricos, que é o intermediário entre as relações mais importantes do perispírito e do corpo físico, mal consegue manter o seu movimento vibratório e a sua luz mortiça, em face do fustigamento contínuo que recebe das paixões animais. Consequentemente, avolumam-se as dificuldades para o espírito recordar o seu passado, assim como não seria possível a clareza do dia se revelar num espelho coberto de pó, ou então a luz do luar refletir-se no lago de lama revolvida. Pergunta: mas temos tido notícias de alguns seres, que aliás não gozavam de boa reputação espiritual e que, no entanto, manifestaram faculdades extraordinárias, pois alguns deles puderam até identificar vidas passadas de outras criaturas. Em sentido oposto, outras criaturas boníssimas mal conseguem recordar dos seus próprios sonhos. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz: não opomos dúvida ao fato de que Francisco de Assis, por exemplo, revelava poderosas faculdades em sua vida sacrificial. A sua alma límpida refletia até a consciência de Jesus, enquanto o diabólico Rasputin, embora fosse um ser tenebroso, também gozava de poderes ocultos que abalaram uma nação e contribuíram para o extermínio kármico da aristocracia russa. Mas é evidente que, se o poverelo de Assis era emissário da angelitude, Rasputin era apenas mensageiro das trevas, pois materializava na terra a vontade e o poder satânico para objetivos perniciosos. Uma vez que na Terra ainda predomina o tipo de espíritos inferiores encarnados, é óbvio que se trata de um planeta onde o mal predomina sobre o bem. Em consequência, sempre logram maior sucesso as realizações que se afinam à natureza agressiva e grosseira, própria do plano material, assim como os arbustos inúteis ou venenosos vingam melhor no clima deletério das zonas pantanosas,
enquanto que as ervas balsâmicas e as flores odorantes enfrentam maiores dificuldades para sobreviver mesmo no solo adubado. Mas o certo é que, de acordo com essas mesmas disposições provindas das leis superiores da natureza, também o arbusto tóxico, que prolifera fartamente no lodo, morre com mais facilidade no clima elevado dos Alpes. Inúmeros magos do passado, que desenvolveram suas forças e faculdades ocultas sob tenazes exercícios de penetração no mundo astral inferior, têm o direito de usufruir do fruto de suas realizações penosas, mesmo quando sejam malignos os seus objetivos. Embora, no futuro, devam ser responsáveis por todos os desatinos e prejuízos que praticaram pela subversão das energias perigosas, é evidente que sempre se trata de uma conquista pessoal, malgrado a cultivem sob o comando diabólico. Trata-se de almas tenazes e egocêntricas, que atuam com vigor no subterrâneo das paixões perigosas e visam obter a glória e o poder, que idolatram no mundo material. Mas, de acordo com a lei de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, elas terão que pagar até o último ceitil o resultado de todos os sofrimentos e torpezas que semearam na crosta terráquea. Não os favorecerão os poderes efêmeros que movimentaram na transitoriedade da carne, pois no além-túmulo não poderão fugir dos efeitos torturantes que são próprios das forças satânicas, que operam como perigosa espada de dois gumes. Conforme vos ensinam as obras de ocultismo, através do desenvolvimento disciplinado dos chakras etéricos, em sincronia com o despertamento do fogo kundalínio, que serpenteia pela medula perispiritual, podem se manifestar poderes extraterrenos nas almas perseverantes e tenazes. No entanto, qualquer descontrole mental ou emotivo, pernicioso, pode levá-las a produzirem danos e calamidades alheias quando, por lei sideral, as mesmas forças desencadeadas pela dinâmica do desejo ou do pensamento imprudente se voltam, depois, terrivelmente, contra os seus próprios agentes desarvorados. A hipersensibilização do perispírito, através da técnica ocultista, pode muito bem favorecer a focalização de alguns quadros das vidas pregressas, sem que por isso se comprove a existência de atributos angélicos na criatura interessada. É bem possível que, de posse de tais poderes extemporâneos, em vez do júbilo próprio do reino de Cristo, o homem ainda venha a provocar maior exaltação de sua personalidade humana, glorificando-se apenas pelo uso destas energias agressivas do psiquismo inferior. Qualquer homem pode exercitar-se no uso desses poderes excepcionais, pois que para isso existem técnicas e roteiros esotéricos eficientes, que dependem mais da tenacidade e da vontade disciplinada dos interessados, do que mesmo da sua purificação espiritual, que é muito mais dificultosa porque, de início, exige a renúncia completa como condição primordial do êxito. Quanto, porém, aos objetivos com que forem aplicados tais poderes, isso já é problema de foro íntimo e de responsabilidade pessoal no curso da colheita kármica. Pergunta: por que motivo temos às vezes uma vaga ideia de que estamos recordando fragmentos de outras vidas passadas e, depois, quando envidamos ingentes esforços de memorização pregressa, não conseguimos alcançar o mesmo êxito? Ramatiz: as lembranças das encarnações passadas podem afluir espontaneamente nas criaturas, variando conforme o grau de seu temperamento e da sua bagagem psíquica já adquirida. Em certos casos, a elevada sensibilidade espiritual de alguns seres faculta-lhes a possibilidade de sentirem os principais acontecimentos que se han sucedido em vidas anteriores. Em outros, em virtude de possuírem um cérebro carnal de natureza muito perceptível e constituído por ascendentes biológicos rigorosamente sádios, as vibrações da memória astral repercutem-lhes com mais profundidade, permitindo-lhes que, ainda encarnados, possam auscultar algo dos acontecimentos definitivos arquivados no seu cérebro perispiritual. Há casos, também, em que o exercício esotérico,
A leitura espiritualista ou a convivência sistemática em ambientes iniciáticos fazem emergir algumas lembranças pregressas, que mais se revigoram durante o despertamento parcial do perispírito. Mas, em geral, as reminiscências das vidas anteriores se manifestam gradativamente através de espontâneas associações de ideias, quando então certos acontecimentos da atual existência se afinam com alguns fatos semelhantes, já vividos no pretérito. Em tais momentos, as criaturas são dominadas por estranhas emoções e por efeitos misteriosos, que elas desconhecem em sua origem, mas sentem como exatos e vividos alhures. Essas súbitas associações de ideias, que clareiam e sensibilizam bastante as ligações complexas entre o cérebro astral e o físico, podem suceder através da visão, da audição ou do olfato comuns, pois enquanto os sentidos físicos são fortemente atuados por quaisquer circunstâncias associativas do passado, o espírito fica num estado de profunda auscultação íntima, ansioso por identificar o fenômeno que reconhece verídico no seu subconsciente. Assim é que, para certas criaturas, os sons vigorosos e sonoros do bater dos sinos, nos templos religiosos, podem associá-las inesperadamente a quaisquer acontecimentos importantes que já viveram em outras existências físicas e que se ligam a igrejas, catedrais, templos ou festividades religiosas, que tanto podem ter ocorrido em Roma, Paris, Budapeste ou Madrid. Doutra feita, os gritos, o vozeiro e as imagens das multidões desordenadas acordam então na memória astral cenas idênticas, que se associam às lembranças subjetivas de movimentos belicosos, rebeldias, chacinas ou revoluções em que também tomaram parte em outras encarnações. Da mesma forma, o perfume de determinadas flores, ou de algumas ervas odorantes e originais de países onde o espírito já viveu alguma existência mais impressionante, no pretérito, podem associar-lhe outros quadros importantes, embora não consiga defini-los com perfeita nitidez. O sandalho da Índia, as margaridas do Egito, as flores de cerejeira do Japão, os cravos da Espanha ou a míscar da Ásia podem transformar-se em súbitos élans, associando a mente encarnada às paisagens ou às lembranças de acontecimentos vividos outrora. Em alguns casos, as cúpulas de edifícios exóticos, as paisagens estranhas, os filmes históricos, as músicas, canções, os vestuários ou os costumes pitorescos de outros povos atiçam reminiscências misteriosas da alma desprevenida, despertando-lhe a memória astral e superativando a imaginação sensível. Quantas vezes encontrais criaturas que vos acordam lembranças ou reflexões estranhas, sem que possais descobrir os verdadeiros motivos que vos induzem a reconhecer, de trás daqueles corpos diferentes, alguém que já amastes ou que então odiastes alhures. Há casos em que o homem maltrapilho, feio e rude, que encontrais pela primeira vez, consegue despertar-vos a simpatia que outro mais comunicativo e afidalgado não logra obter de vossa afeição. Sem dúvida, no primeiro caso é possível que estejais defrontando com o espírito amigo do querido progenitor ou filho do passado, enquanto que, no segundo, reconheceis no subjetivismo de vossa alma o adversário ou algoz que vos causou dolorosas atribulações e desesperos em vidas sucedidas anteriormente. Isto posto, se evidencia que fica favorecida a sensibilidade psíquica para as evocações encarnatórias quando, através de associações de imagens, sons, perfumes ou olfatos semelhantes, ativa-se a imaginação pela inesperada repercussão vibratória da memória astral do passado sobre a letargia do cérebro carnal. Pergunta: alguns líderes espiritualistas nos têm dito que é desaconselhável a preocupação de pretendermos conhecer o nosso passado reencarnatório, pois isso é de pouca valia para o espírito encarnado, que nos devemos importar unicamente com a vida presente e o porvir, em lugar de nos entregarmos a essas cogitações pregressas, que só nos roubam precioso tempo. Que dizeis? Ramatiz: evidentemente, se hoje fosseis um zelador de sanitários,
Que utilidade prática vos traria o fato de saberdes que já fostes requintado fidalgo no reinado de Luís XV? Nem há muita necessidade de que evoqueis o passado para saberdes o que já tendes sido alhures, porquanto o fato de serdes atualmente um zelador escravizado às tarefas anti-higiênicas bem poderia demonstrar-vos, com suficiência, que no pretérito houve de vossa parte abuso de poder ou demasiada exaltação pessoal. Desde que a lei determina que a colheita deva ser de conformidade com as próprias obras, compreende-se que os efeitos da vida presente devem servir de base para se poder avaliar a plantação feita na existência pretérita. Em geral, na evocação do passado reencarnatório, as criaturas só se empolgam pela probabilidade de saber se foram marqueses, condessas, faraós, reis ou imperadores, mas esquecem-se de que tais títulos, que representam tanto valor no mundo material, são de nenhum valor nas esferas da espiritualidade superior, onde a lei sideral determina que os humildes serão exaltados e os que se exaltarem serão humilhados. Uma vez que no mundo dos espíritos só prevalecem os bens que a alma consolida em sua intimidade espiritual, é de menos importância o tipo de vestuário de carne que ela enverga em cada existência humana, porquanto, fora dessa sua realização interior, o resto é apenas pó que retoma ao pó. Quando após a desencarnação a alma é obrigada a reconhecer que só as virtudes diplomam para as regiões paradisíacas, arrepende-se de não haver preferido 1000 vezes o vestuário de estame, a pobreza e a glória espiritual de um Francisco de Assis, as joias, sedas e veludos que cobrem os corpos dos que passam pelo mundo escravizados à animalidade inferior. Entretanto, como a vaidade e o amor próprio são os sentimentos mais resistentes para serem dominados pelas almas, no aprendizado do mundo terreno, algumas criaturas sentem-se mais felizes no astral por terem sido desabusados aristocratas ou famosos aventureiros sem escrúpulos, no passado, em vez de pobre criatura, mas dotada de qualidades cristãs. Quanto a ser aconselhável ou desaconselhável o propósito de se conhecerem as vidas anteriores, não vos esqueçais de que isso é questão de foro íntimo e não de regra sideral. Futuramente tereis que conhecer todo o vosso passado, a fim de poderdes programar com êxito as vossas retificações kármicas, em conformidade com as exigências da mais breve ventura sideral. Embora o conhecimento extemporâneo das encarnações pregressas não contribua praticamente para modificar a vossa existência atual, é evidente que a realidade espiritual de vossa alma abrange desde o primeiro fulgor racional, que deu início à vossa consciência, até o momento em que viveis. Quando o espírito lograr alcançar o conhecimento completo de si mesmo, para a integração consciente no seio do Criador, é fora de dúvida que, então, terá de vislumbrar todo o seu passado espiritual, vivido tanto no mundo físico como no astral, a fim de focalizar com êxito toda a memória de ser e existir no tempo e no espaço. Embora vos digam ser inutilidade o conhecimento das encarnações anteriores, assim como para alguém poderia parecer inutilidade a empreitada de escreverdes a história da vossa vida atual desde o berço físico, o certo é que, quanto melhor conhecerdes o vosso passado, tanto melhor identificareis a natureza exata do vosso próprio caráter espiritual. Obviamente, com isso ser-vos é mais fácil programar as futuras existências retificadoras, pois a visão panorâmica espiritual dos vossos sentimentos e objetivos vividos anteriormente é que justamente vos ajudará a extinguir os interstícios vulneráveis às paixões e aos vícios. Conhecendo então a razão e a intensidade dos desejos, que são os responsáveis pela necessidade das encarnações físicas, também ser-vos é mais fácil empreender a libertação dos ciclos reencarnatórios. A recordação espiritual das vidas passadas desperta lentamente na intimidade da criatura e se torna tão nítida e extensa quanto seja a capacidade psicológica de sua própria suportação interior.
Mas nem todas as almas que se encontram em condições favoráveis para conhecer toda a trama diabólica de suas vidas pregressas, principalmente se ainda fazem lisonjeiro julgamento de si mesmas e se consideram portadoras das mais excelsas virtudes. Sendo assim, seria muitíssimo doloroso e decepcionante, para um homem que se julgasse um caráter ilibado e impoluto, vir a comprovar que na existência anterior fora um refinado larápio ou um cidadão desonesto, assim como a mulher que atualmente se envaidece da sua condição afidalgada onde sua respeitosa situação matrimonial vir a descobrir que no passado dirigia infecto prostíbulo. É por isso que muitos se justificam a severidade e a lógica da advertência evangélica do sublime Jesus quando, em razão dos nossos próprios pecados, ele nos aconselhou sabiamente: não julgueis, para não serdes julgados. Capítulo 17. Os estigmas do pecado no corpo físico e no perispírito. Pergunta: temos lido a afirmação de que, devido à sua persistente atuação, a força mental produzida pelo pensamento desregrado causa modificações tão profundas na fisionomia de certos desencarnados, que alguns chegam a apresentar verdadeiros estigmas animais. Podeis nos dizer alguma coisa a respeito desse assunto? Ramatiz: realmente, há modificações que se processam no perispírito de certos desencarnados, dando-lhes aspectos exóticos ou repulsivos, em que, muitas vezes, reproduzem as feições de conhecidos animais. Mas é certo que também os encarnados podem revelar em sua fisionomia os mais variados estigmas resultantes das vicissitudes morais, ou então dos vícios aviltantes. A face da criatura humana assemelha-se à tela cinematográfica refletindo as sensações do filme. Ali plasmam-se tantos estados de ventura, bondade e otimismo, como se refletem as subversões íntimas e insistentes do ódio, da cupidez, da astúcia ou da avareza. O semblante humano retrata prontamente as investidas emotivas da alma, assim como registra os seus mínimos pensamentos. Quantas vezes não tendes notado que os rostos das criaturas escravizadas ao vício e às paixões aviltantes são parecidos à fisionomia de certas aves e animais? O avarento, por exemplo, não é representado pela figura do abutre, com o seu nariz adunco e os olhos com o brilho da rapina? O homem lerdo e inexpressivo não o comparam ao boi, o astuta raposa, o cruel à hiena, o voraz ao lobo e o luxurioso à figura do caprino. Imaginai, pois, o que acontece quando o potencial vigoroso da força mental pode agir diretamente sobre a estrutura astral do perispírito desencarnado que, por ser dotado de incrível qualidade plástica, modifica-se rapidamente na sua configuração fisionômica. Raros homens conhecem o assombroso efeito do pensamento sobre a ideoplastia do perispírito, que é na verdade o mais admirável prolongamento da mente do mundo astral. Não nos referimos ao perispírito como sendo apenas um organismo singelo e semelhantes a uma veste vaporosa, como ainda o creem muitos espiritualistas, mas sim como um avançado conjunto coletivo composto de todos os veículos de que o espírito necessita para atuar e se relacionar com os diversos planos da vida mortal, como sejam o etérico, o astral, o mental concreto, o mental abstrato, etc. Sabemos que a sua real estrutura só agora está sendo conhecida entre os espíritas estudiosos, pois só era familiar aos teosofistas, esoteristas, Rosa-cruzes, yogis, hermetistas iniciados, que já conheciam a sua avançada fisiologia etero-astral, através dos ensinos hermetistas e védicos. É o mais complexo aparelhamento jamais imaginado por um fisiologista ou anatomista humano, e o seu completo conhecimento no mundo físico ainda poderá exigir alguns milênios de estudos bem aplicados. A sua cor, densidade, temperatura magnética, luminosidade e odor astral são resultantes de processos metabólicos tão complexos e sutis, que ainda escapam inteiramente à compreensão do atual homem encarnado. São fenômenos de grande sensibilidade,
que atendem e reagem rapidamente sob o mais tênue pensamento e emoção produzidos pela alma, como também se modificam e se elevam pela influência da luz original do espírito, que pode afluir do seu interior. O perispírito é o revelador de todas as ações ocorridas na intimidade da vida espiritual, e a mente, então, significa o seu aparelho cinematográfico que projeta aquilo que a alma pensa ou deseja. Em consequência, ele também reproduz, em suas funções e aspectos, o cunho permanente, ou caráter definitivo que a alma já imprimiu na formação de sua consciência individual através dos milênios. É uma organização básica que, exteriormente, pode ser analisada pela sua cor, magnetismo, luminosidade, temperatura e odor, como elementos identificadores do temperamento psíquico do ser imortal. E, como é o fundamento identificador do tipo de cada alma, também costuma apresentar outras características de cores, com novos reflexos de luminosidade e diferenças magnéticas de temperatura e odor. Isso é conhecido no mundo astral como sinais acidentais que resultam dos vários tipos de emoções e pensamentos produzidos pelo espírito, mas que não modificam seu caráter fundamental, já exposto na aura perispiritual. Pergunta: antes de prosseguirdes no assunto, poderíeis nos explicar com mais clareza o que sejam esse cunho permanente e sinais acidentais, que resultam dos pensamentos e das emoções definitivas ou provisórias sobre a contextura do perispírito? Ramatiz: quando alguma obra humana se impõe definitivamente por alguma expressão particular ou por um aspecto artístico, literário ou oratório sui generis, considera-se isso como um estilo, marca o cunho permanente que distingue o modo inimitável de se expressar do autor da manifestação exterior. Disse, no vosso mundo, que o estilo é a maneira privativa que cada um tem de exprimir o seu pensamento pela escrita ou pela palavra, pois pelo estilo da escrita se conhece o escritor e pelo estilo da palavra o orador. O estilo, pois, é a expressão, a arte da forma, que torna sensíveis as ideias e os sentimentos, através de um meio particular de exprimirmos os nossos pensamentos. Ele abrange a ideia e a fortuna, e expõe ao mundo exterior o conteúdo particular da alma. Do mesmo modo, através das características exteriores do perispírito, que constituem o seu cunho permanente, sintetizado nas convenções sidéreas de cor, magnetismo, odor e luminosidade, também é possível conhecer-se o tipo de alma ali presente. Esse cunho permanente, da alma, distingue-lhe a virtude fundamental, a sua máxima qualidade já conseguida no ritmo de vida sideral ou, então, marca a sua paixão aviltante milenária, da qual ainda não pôde se libertar. E verdade que, na maneira peculiar de o homem se expressar, seja na poesia, na literatura ou na oratória, ele também se vale de outras expressões acidentais, ou de outros recursos e figuras provisórias, que não fazem parte definitivamente do seu estilo consagrado, e que não expressam a sua exata individualidade já construída no tempo. Pergunta: qual um exemplo elucidativo desse caso? Ramatiz: certos escritores de estilo veemente de um realismo desassombrado, podem algumas vezes apresentar certas variações de estilo em suas obras, introduzindo nelas alguns toques de ternura, romantismo ou poesia, sem que isso prove que eles são efetivamente sentimentalistas ou românticos. Trata-se apenas de variações acidentais ou recursos provisórios que não afetam o cunho permanente do seu estilo já consagrado pelo tempo. Examinando o perispírito de cada alma, cuja consciência vem se elaborando na noite dos tempos, os mestres espirituais conhecem a sua virtude ou o seu pecado milenário fundamental, bastando-lhes verificar o cunho permanente que se forma na aura perispirítica, cujo diagnóstico dependerá do tom da cor e intensidade de luz, natureza da temperatura e tipo de magnetismo odorante, isto é, repulsivo, bálsamico ou irritante. Examinando outros fragmentos de cores, reflexos luminosos e variações magnéticas de menor importância,
conseguem eles também esquadrinhar as demais variações mentais e emotivas, que se produzem acidentalmente na hora do examinando, como produto de sentimentos ou ansiedades transitórias, que ainda não conseguiram causar modificações no caráter espiritual. Pergunta: quereis dizer que o cunho permanente ou o caráter fundamental de cada alma pode permanecer sem modificação até durante séculos, quiçá milênios? Não seria isso um improdutivo estacionamento da alma por se ver cerceada pelo seu próprio psiquismo? Ramatiz: realmente, a lei é esta: a alma não retrograda, mas sim evolui ou estaciona. Mesmo durante essa fase que vos parece de improdutivo estacionamento, as forças propulsoras não se extinguem no seio da alma, mas se represam em salutar concentração, lembrando o repouso da natureza quando, durante o inverno, aquieta suas energias para depois incentivá-las vigorosamente na primavera. O que vos causa dúvida provém de situardes a sequência da vida mortal do espírito sob a marcação prosaica do calendário humano. Embora, para o entendimento humano, os milênios pareçam algo impressionantes no conceito de tempo e espaço, eles ainda pesam muito pouco no desenvolvimento formativo das consciências individuais, que são lançadas virginalmente na corrente da evolução espiritual. Esse cunho permanente ou caráter fundamental, que é a própria marca psíquica da alma, ainda pode conservar-se por muito tempo sem sofrer mudanças radicais porquanto, à medida que o espírito opera vagarosamente, para extirpar uma paixão milenária e já perniciosa à sua consciência evoluída, outro sentimento sorrateiro tenta emergir e deitar corpo para também exercer o seu mandato ditatorial, embora seja por curto prazo. Daí, pois, o motivo por que muitos espíritos, em sucessivas encarnações, ainda revivem fortemente a característica fundamental, virtuosa ou aviltante que os dominou na existência anterior. Quando puderdes examinar a história da Terra sob a visão espiritual desencarnada, podereis comprovar que, devido à ação desse cunho permanente em alguns espíritos de projeção mais vasta, eles deixaram na Terra novos rastros luminosos ou sombras denegridas, como cópias de carbono de sua maior virtude ou de seu maior pecado cometido nas vidas anteriores. Pergunta: não vos seria possível dar-nos alguns exemplos desse fato? Ramatiz: Alexandre Magno, por exemplo, cuja índole psíquica era a belicosidade, os sonhos de conquistas materiais, ao reencarnar no vosso orbe viveu novamente nas figuras invasoras de César e Napoleão. Samuel, o profeta puro, voltou como João Evangelista, o discípulo amado de Jesus, e depois ainda mais uma vez se consagrou como Francisco de Assis. Elias, o puritano e genioso profeta que exterminou os sacerdotes de Baal, reviveu a irascibilidade de João Batista, degolado a pedido de Salomé. Isaías, o consagrado profeta de ampla visão bíblica, encarnou-se na França como o famoso Nostradamus, cujas profecias muito se assemelham às daquele. Einstein, dando o roteiro da bomba atômica, revela sua anterior encarnação como Demócrito, o fundador da atomística, estudioso da física e da matemática. José Bonifácio, político, escritor e jurisconsulto brasileiro, principal figura da independência do Brasil, renasceu como Rui Barbosa, repetindo a profissão, a índole política e se tornando, também, um paladino contra a monarquia, a favor da república. Amenófis, inteligente e sensato médico da época de Ramsés II, volta noutra encarnação como João Hus, divulgando ideias corajosas e revolucionárias e, depois, regressa como Allan Kardec, o bom senso encarnado e responsável pela codificação gloriosa do Espiritismo. Anchieta, o grande amigo dos silvícolas e da caridade, toma outra vez o vestuário de carne, vivendo a figura de Frei Fabiano de Cristo, o venerado capuchinho da tradição cristã. Iron, o grande cacique Insa, descobridor das florestas da Colômbia, retorna à Terra e, na figura de Cristóvão Colombo,
cruza o oceano e descobre as próprias terras que lhe pertenceram no passado, sendo ainda reconhecido e saudado em espírito pelos seus velhos amigos da existência anterior e novamente encarnados. Átila, pela segunda vez percorre a história, erguendo pirâmides de cabeças. Na figura do feroz Gengis Khan, Antúlio organiza a mensagem de trabalho e a rota amorosa para Atlântida, para milênios depois descer ao vosso orbe e iluminá-lo novamente, na figura do sublime Jesus de Nazaré. Fica evidenciado, portanto, que, embora se dobrem os séculos e até os milênios, os espíritos ainda conservam por longo tempo a sua característica fundamental amorosa ou odiosa, benfeitora ou delituosa, revivendo em novas personalidades terrenas as mesmas virtudes ou as mesmas paixões perigosas, sem truncar a sua linha psicológica reencarnatória. Pergunta: e como se pode identificar o cunho permanente que, no perispírito, represente o caráter fundamental da alma, ou seja sua maior virtude ou seu maior pecado? Há, porventura, algum código ou regras que facilitem essa identificação? Ramatiz: há certos fenômenos peculiares ao perispírito que nos permitem identificar o cunho permanente da alma, através da cor, temperatura, odor e magnetismo que formam a sua aura, clarificada pela luz interior ou então submersa em sombras. A perfeita relação entre todos os fenômenos do perispírito e as manifestações da alma, principalmente quanto às suas emoções e pensamentos, os quais se sintonizam com as cores áuricas. Em virtude de serem as cores padrões vibratórios que, ao se modificarem em sua frequência interior, também mudam no seu aspecto exterior, todos os matizes coloridos da aura perispiritual alteram-se ante a mais sutil vibração mental. As emoções e os pensamentos angélicos são de alto teor vibratório, por cujo motivo produzem cores claras e formosas, em admirável simpatia com a natureza dessas manifestações elevadas da alma. É por isso que a tradição do vosso mundo diz que certas cores de matizes belos e munificentes identificam sentimentos do mais alto padrão espiritual. O rosa claro exprime o amor puro, o verde seda indica a esperança e a poesia da natureza, enquanto o branco lirial simboliza a pureza da alma. Em sentido oposto, o preto significa as trevas ou a negatividade de qualquer sentimento benfeitor, enquanto o vermelho chamejante representa a cólera, o espírito de guerra ou o sangue. Eis porque, de conformidade com a virtude ou estado pecaminoso que a alma desenvolve mais rigorosamente e passe a dominar a sua individualidade no tempo, também se firma um tipo de cor permanente na aura do seu perispírito, capaz de permitir identificar no astral a sua característica espiritual predominante. E as cores principais apresentadas pelo perispírito realmente correspondem às próprias interpretações que a sabedoria humana lhes atribui no mundo da carne, como explicado há pouco. Pergunta: rogamos-vos mais alguns esclarecimentos sobre essa característica da cor, que no perispírito pode identificar o cunho ou a característica permanente da alma. Podeis atender-nos? Ramatiz: a alma que durante muitas encarnações na matéria sempre se deixou dominar particularmente pela cólera ou a irascibilidade, tem como predominante no perispírito a cor vermelha, chamejante, que também se combina cromosoficamente com o pecado da ira. Essa cor vermelha, que só se modificará quando a alma mudar para melhor, representa então a característica ou seja o cunho permanente, no perispírito, reconhecido pelos espíritos servidores do bem. Entretanto, outra entidade que já seja portadora de credenciais angélicas, cujas reencarnações terrenas tenham sido de serviço e de amor ao próximo, terá o seu perispírito aureolado de um rosa translúcido e de formoso matiz, a indicar que o cunho permanente dessa alma é o amor ou a ternura espiritual. Pergunta: e quais são as variantes da cor fundamental do perispírito? Ramatiz: a alma, por exemplo, cuja característica fundamental é a cólera, motivo por que o fundo permanente de sua aura é o escarlate,
Toda vez que se deixarem levar por algum pensamento de ternura e afeto para com seus semelhantes, mostrará na aura as nuances da cor rosa escuro ou claro, conforme a razão, o interesse, ou o altruísmo desse sentimento. Sob a mesma lei de correspondência vibratória, se o espírito fundamentalmente amoroso se deixar dominar por pensamentos acidentais de cólera, sobre a sua aura rosa puro manifestar-se-ão matizes da cor escarlate, formando manchas tão extensas quanto seja a intensidade da cólera. Estes são os sinais acidentais que vos temos enunciado, e que formam subitamente manchas, nódulos, pontos, faíscas, relâmpagos, figuras ou rendilhados coloridos sobre a cor fundamental do perispírito. Além desse processo identificador dos sentimentos, através das cores da aura humana, podemos conhecer o sentimento das criaturas através de outros fenômenos bastante correlates e naturais do perispírito, tais como a sua temperatura, magnetismo e odor. Estes fenômenos são de manifestações atraentes e de estranha beleza quando observados nas almas excelsas, mas se tornam repugnantes e insuportáveis no perispírito das almas desregradas e em extrema delinquência espiritual. Mas ainda insistimos em repetir que a luz é o fator de maior importância na manifestação de todos esses fenômenos do perispírito, como a guardiã fiel da identidade divina do ser e provinda do interior da própria alma emanada do todo. É elemento original da fonte interior da vida cósmica, e que em angélica projeção ilumina todo o organismo perispiritual da alma benfeitora, destacando-lhe toda a beleza da cor, a suavidade da temperatura, a delicadeza do magnetismo e a fragrância balsâmica do perfume, mas, quando reflui para o recesso de si mesma, ante a rebeldia, a malignidade ou o aviltamento, as sombras envolvem o delicado tecido eterizado da alma e degradam todas as expressões de sua vida astral. Pergunta: então podemos concluir que essas características das cores, temperamentos, odores e magnetismo no perispírito, que se modificam sob a ação do pensamento e do sentimento da alma, são os elementos que servem para identificar a natureza evolutiva dos espíritos desencarnados? Não é assim. Ramatiz, a comprovação de que a natureza evolutiva do espírito se revela nos fenômenos exteriores que identificam suas virtudes ou pecados é tão velha quanto a própria alma humana. A história e a lenda do vosso orbe sempre descreveram os santos e os anjos no seio de massas luminosas e cores celestiais, e os demônios envoltos pelo fogo, de aspectos sujos, grotescos e exalando o mau cheiro do enxofre, o que quer dizer que vós mesmos sabeis que a manifestação exterior da alma está em perfeito acordo com a sua qualidade interior. Cada perispírito possui o seu odor, magnetismo, cor e temperatura, que constituem o fundo permanente da aura perispiritual e revelam o tom definitivo ou sinal identificador do grau de evolução da entidade espiritual. É um verdadeiro livro completamente aberto, e exposto sem subterfúgios à visão dos mentores siderais. Não há nele possibilidade de qualquer artificialismo ou esconderijo para se ocultarem as mazelas da alma. Enquanto as almas daninhas se atritam incessantemente, no conflito de suas próprias manifestações torpes, as benfeitoras ainda mais se estimam e se conjugam na extirpação de seus defeitos, reconhecendo que a vida angélica é um estado de pureza interior. A configuração do perispírito e os fenômenos que com ele sucedem representam a síntese moral da própria alma, revelada para o exterior. Assim como na Terra agudos e hábeis quirólogos conseguem avaliar a estrutura psicológica e o caráter de certas pessoas, apenas porque eles examinam a contextura e aparência das mãos, no além a ciência transcendental de leitura do perispírito também permite identificar com facilidade a natureza psíquica dos espíritos em aprendizado primário. Pergunta: rogamos escusas pelas nossas dúvidas, mas sentimos algum embaraço em compreender que no espaço se possa avaliar o grau espiritual de algumas entidades apenas examinando-se a sua temperatura, magnetismo ou odor do perispírito. Não vos seria difícil explicar melhor o assunto,
Ramatiz, os médiuns eficientemente desenvolvidos podem vos informar como variam as sensações psíquicas provocadas sobre eles pelas diferentes naturezas dos espíritos comunicantes que, em extensa gama vibratória, atuam com fluidos que vão desde a impressão de extrema gelidez até o calor sufocante, quando se trata de infelizes delinquentes, e suaves e balsamizantes, quando se manifestam entidades amorosas. Os dois extremos se contrastam fortemente. De um lado, os desencarnados se sobrecarregam com odores repulsivos e sulfídricos e, em contraposição, as almas elevadas manifestam o fragrante aroma vivo da primavera espiritual. Mas é conveniente não generalizardes o que vos digo, pois, entre as trevas e a luz fulgurante, o mau odor e o perfume sutil, a cor trevosa e os matizes resplandecentes, ainda é muito extensa a escala que gradua todos os tipos de almas. Os espíritos terrícolas, em sua maioria, ainda são portadores de auras possuindo os coloridos intermediários mais diversos, pois situam-se entre os extremos que vos enunciamos, isto é, nem se revelam suficientemente diabólicos, com cores extremamente degradantes, nem bastante angélicos com os matizes celestiais. Em geral, suas auras são impregnadas de expressões heterogêneas de todas as cores, temperaturas, odores, magnetismo e variações de luz e sombra. Os diversos sentimentos e a multiplicidade de pensamentos, que instantaneamente se entrecruzam nos seus perispíritos, semeiam-nas de todos os matizes acidentais, que então se destacam sobre a aura fundamental e o temperamento psíquico já predominante em sua jornada evolutiva. Daí o motivo por que os desencarnados, através do seu perispírito, reproduzem no mecanismo endócrino e no sistema nervoso sensibilíssimo do médium as próprias características de temperatura, odores e sensações psíquicas, que causam prazer ou repulsa. Como o perispírito é portador dessa variedade de elementos, que tanto o identificam como entidade superior, delicada e bela, ou como uma veste da alma inferior, envolta em suas emanações repulsivas, a tradição bíblica descreve o inferno como um lugar de temperatura extrema, chamejante, e povoado por demônios que exalam o odor repugnante do enxofre. No entanto, em sentido oposto, o céu é descrito como um panorama resplandecente de luz, impregnado de perfumes, melodias e cores belíssimas, que se casam às auras formosas e refulgentes dos anjos. Em verdade, os espíritos do bem são revestidos de luz intensa, cores translúcidas e límpidas, cujos fluidos são odorantes, balsâmicos e curadores, despertando júbilo e ternura à sua presença. Entretanto, as entidades malfeitores desregradas e sofredoras encontram-se imersas em halos sombrios, revestidos de cores sujas e odores repugnantes, cuja temperatura é extremamente gélida ou então opressiva e sufocante, pois o seu magnetismo só se alimenta do entrechoque das paixões ínfimas e animalizadas. Pergunta: para nossa melhor compreensão, poderíeis nos descrever, por exemplo, a natureza das cores, luzes, odores ou magnetismo próprios da aura de uma alma absolutamente cruel, debochada ou rebelde aos ensinamentos superiores? Ramatiz, queremos advertir-vos de que não existe no cosmo um tipo de alma absolutamente subvertida, porquanto somos todos oriundos da mesma essência fundamental do Espírito de Deus, por cujo motivo também estaremos garantidos por uma partícula angélica, que intimamente nos impulsiona para o bem. Em verdade, já nos originamos incapacitados para o mal absoluto, porque a nossa finalidade é ascender para Deus, que é a fonte de nossa vida. Podemos cobrir uma lâmpada elétrica com envoltórios os mais espessos e até pichar à vontade a sua superfície de vidro. No entanto, não conseguiremos extinguir a sua luz interior, que sempre há de permanecer debaixo da sua forma protetora de vidro, exceto se a desligarmos da energia fornecida pela usina. Isso também se dá conosco. Somos impotentes para nos cobrirmos de trevas absolutas ou, então,
extinguirmos o princípio criador em nossa alma. A fonte que nos gerou, constituída pela luz absoluta do Espírito Divino, ninguém poderá extingui-la, nem romper os elos que a ela nos ligam. Essa luz íntima, que existe em nós todos, quer sejamos demônios ou anjos, é o cunho definitivo de nossa individualidade eterna, permanecendo como incessante atração para a fonte original que nutre e ilumina o cosmo. É chama espiritual, indescritível, como garantia absoluta do elo religioso entre a criatura e o seu Criador. É a luz que realmente alimenta o nosso espírito em sua pulsação de vida eterna. Todas as existências malignas e de crueldades, das quais já temos participado no pretérito das trevas de nossa ignorância, significam alguns punhados de fuligem atirados sobre a eterna e formosa lâmpada de luz imorredora, que forra a nossa consciência espiritual. Quando todos os homens descobrirem em si mesmos a sua fulgurante identidade sideral, existente no profundo recesso do seu ego, os seus esforços hão de convergir para a mesma aventura, dispensando-se todas as religiões e doutrinas, que ainda discordam e separam, mas que serão desnecessárias depois que as criaturas comprovarem que são oriundas da mesma fonte criadora. Repetimos, não há alma absolutamente pervertida, pois, se assim fosse, justificar-se-ia a crença absurda e infantil no diabo eterno. O mais execrável e cruel demônio das trevas, que puderdes conceber para o fundamento de nossas asserções mediúnicas, de modo algum poderá ser considerado eternamente maligno. Ele nunca poderia se libertar da divina centelha de luz, que também havia de pulsar na intimidade do seu ser e abalar a sua personalidade inferior forjada no tempo e no espaço. Em face do ritmo de ascensão sideral, que orienta implacavelmente o espírito para a luz, como base definitiva de sua consciência, o anjo gasta menos esforços para não prevaricar, do que as energias que o diabo precisa despender para não se angelizar. Assim como as almas benfeitoras, por qualquer descuido ou invigilância, podem entrar em contato com as zonas trevosas, os espíritos extremamente pervertidos também permanecem atentos e procuram endurecer os seus próprios ouvidos espirituais, a fim de não se deixarem vencer pela voz silenciosa que, no recesso de suas almas, os convida incessantemente para a gloriosa angelitude. Mesmo no âmago da alma extremamente perversa, a lâmpada divina permanece eternamente acesa, impedindo o completo domínio das trevas. É por isso que os mais terríveis malfeitores do além, terminam cedendo em sua rebeldia e crueldade, dobrando os joelhos, afogados pelos soluços de arrependimento, clamando por suas culpas e vencidos pela chama eterna do Espírito do Pai que, no âmago de suas almas, consegue atravessar as sombras espessas e modificar-lhes a consciência para a realidade do Espírito angélico. Pergunta: não se poderia supor que a luz existente no imo da alma, e que emana do próprio Deus, nunca deveria ser dominada pelas trevas do mundo exterior? É plausível esta nossa indagação? Ramatiz: todos os propósitos espirituais benfeitores aceleram a dinâmica do perispírito e, por isso, facilitam a expansão de luz. Entretanto, as intenções maléficas são letárgicas e favorecem a condensação das trevas. Desta forma, como a luz é na realidade o princípio basilar da vida espiritual e a essência mais pura conceptual de Deus, o espírito nimbado de luz também clareia, purifica e acelera continuamente o tom vibratório de todas as demais funções do seu perispírito. A luz indestrutível, que vem do núcleo íntimo de sua verdadeira consciência espiritual, é que também coordena a contextura do perispírito, clareando seu trabalho fisiológico e iluminando toda a sua configuração anatômica. O aceleramento e a fluência de luz interior clarifica então as cores, eleva o tom vibratório dos odores astrais, refresca sua termodinâmica e balsamiza a alma no contato mais feliz com a essência elevada das esferas angélicas. No corpo físico, a temperatura sempre resulta do trabalho específico dos centros térmicos, enquanto que no perispírito,
Embora sob outro processo sutilíssimo, esse metabolismo depende de maior ou menor nutrição de luz interior. Esta, por sua vez, só flui pela natureza dos pensamentos e das emoções elevadas do espírito. O equilíbrio espiritual, provindo dos pensamentos regrados, proporciona limpidez ao perispírito e o desafoga para maior filtração de luz, resultando a suavização da temperatura magnética, fragrância de perfumes e purificação das cores, enquanto que as trevas reduzem o metabolismo delicado da vestimenta perispiritual, assim como o inverno retarda o dinamismo da vida. Na alma devotada ao mal, as sombras aderem como fuligem redutora do delicado funcionamento etéreo-astral do perispírito, resultando disso uma verdadeira restrição de vida. Então se processa acentuada redução vibratória, a temperatura desce à gelidez, o magnetismo se torna irritante e opressivo, porque se desequilibra na sua dosagem transcendental, as cores da aura baixam para o tom sujo e terroso, pesando no sistema perispiritual com um denso manto de fluido pegajoso. O odor se torna tão repugnante, por vezes, que certos espíritos chegam a exalar emanações cadavéricas. Enquanto os encarnados podem se apresentar com o corpo limpo e odorante, servindo-se dos recursos comuns do banho e do sabão perfumado, no mundo astral a desejada higiene só pode ser conseguida pelo banho de luz projetado na intimidade da alma. E essa luz, como já vos dissemos, aumenta tanto quanto a alma se angeliza e reduz-se tanto quanto ela se degrada. Pergunta: então podeis nos descrever quais seriam as características particulares apresentadas pelo perispírito de uma alma trevosa e de grande potencial diabólico? Ramatiz: a fim de melhor esclarecer o assunto, dou um exemplo bem claro. Suponde a existência de um espírito cuja característica fundamental, ou seja, o seu cunho permanente, seja de profundo egoísmo. É este o seu defeito fundamental, a marca de sua exclusividade pessoal, o selo deleitoso aposto em todos os seus atos, serviços e projetos, tanto no mundo astral como no material. Há de ser um espírito, pois, cuja vida se move em torno do mais frio e completo egoísmo. Qual seria, então, o quadro geral da configuração e dos atributos do perispírito dessa alma excessivamente egoísta? Qual a cor e quais os fenômenos indicados pela sua aura? A cor do egoísmo, na escala sideral, é o pardo brilhante, a forrar-lhe todo o perispírito, não com um brilho translúcido ou refulgente, mas apenas com um reflexo oleoso e sujo sobre o tom fundamental, o odor astral, próprio do egoísta permanente. Recordar-vos-e as emanações apodrecidas dos legumes no máximo de sua deterioração. A sua temperatura seria extremamente gélida, causando grande sofrimento aos médiuns de incorporação, pois o egoísmo, como sentimento de exclusivo interesse pessoal, é psiquicamente isolante, como se o seu portador vivesse solitário, num círculo de gelo. O magnetismo peculiar do egocentrismo é coercitivo e denso, por isso, quando em contato com outras almas de tendências simpáticas, torna-se um multiplicador de vibrações egotistas. Através do magnetismo perispiritual de que todos nós somos portadores, e que varia de conformidade com a natureza da alma, é que as entidades perversas ou os espíritos sofredores produzem os estados emotivos de angústia ou então conseguem ativar as paixões perigosas nos encarnados. Certas criaturas portadoras de faculdades mediúnicas desenvolvidas sem a moldagem evangélica, quase sempre não passam de meros prolongamentos vivos dos malfeitores do além, que pouco a pouco as tornam viciosas, ferinas e interesseiras, fazendo-as até descrerem de sua mediunidade e da própria realidade espiritual. A sensibilidade mediúnica, cada vez mais florescente na Terra, aumenta a oportunidade para os desregrados do além atuarem com o seu magnetismo viciado sobre os encarnados, pois os influenciam apenas com a sua simples presença, mesmo sem quaisquer interesses secundários. Já vos enunciamos, em obra anterior,
que algumas mulheres parturientes, devido ao tipo de influência magnética nociva do espírito a se encanar, chegam até a modificar o seu temperamento comum, algumas variando para pior no seu caráter bem formado, a ponto de sentirem aversão às virtudes espirituais afins ao seu temperamento. Pergunta: e quais seriam os sinais acidentais que poderíamos notar na aura daquele espírito extremamente egoísta, que nos serviu de exemplo? Ramatiz: sobre sua aura de cor parda brilhante e reflexiva pela sujidade oleosa, poderiam se manifestar, acidentalmente, outras nódoas, manchas escuras repelentes, ou mesmo indícios